E não é que hoje eu vou começar esse episódio bem diferente, eu vou começar lá no fim. Lembra que no fim eu falo pra vocês, não se esqueçam que a gente tá gravando o episódio no estúdio da Mãos da Terra, a marca que patrocina. E aí, algumas não, muitas, né? Muitas de vocês estão pedindo para que eu mostre o meu look. Esse vestido é de Lyocell, que você já conhece, maravilhoso, já está disponível na plataforma. Estou usando acessórios da coleção É Pedra. Então, hoje o que a gente ganhou de novidade aqui? Primeiro, a partir de agora na loja virtual a gente tem look Bossa Nossa. Segundo, hoje a novidade é que mais uma vez a gente vai sair daqui diferente do que a gente entrou. A pergunta é o seguinte: qual é o maior desafio da psiquiatria na sociedade dos tempos de hoje? Nós somos pais e eu faço de tudo para que meus filhos sejam felizes, tudo. Mas o que é ser uma criança ou um adolescente feliz? Será que eu sei exatamente o que é ser feliz? Será que eu faço tudo mesmo para que meus filhos sejam felizes e lá amanhã no futuro sejam adultos felizes? Quais são os sofrimentos psíquicos que acontecem e nascem na infância e na adolescência? Vamos descobrir isso e muito mais. Hoje, a nossa convidada é a psiquiatra Simone Seco. Vou deixar ela se apresentar porque ela certamente vai fazer isso muito melhor do que eu. Simone, por favor. Primeiro, te agradeço. Estou super entusiasmada. Agradeço a tua presença mais uma vez e peço então que você diga para eles quem és tu para a gente começar o nosso bate-papo. Ok, bom dia, né? Já que a gente está gravando de manhã. Isso. Bom dia, Paula, obrigado pelo convite. Eu sei que você, né, pelo que eu conheço das tuas relações, é envolvida com essas causas sociais e eu acho que isso é muito legal, né? Pensar na saúde mental como mais uma ferramenta, né, de inclusão no mundo que a gente vive. E eu acho que é a ferramenta básica, né? Porque se a gente não tem saúde mental, nada mais a gente tem, né? Então, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, trabalho com crianças e adultos, né, adolescentes já há mais ou menos 30 anos e a gente tem ficado muito preocupado com o que a gente está vendo, né, acontecer no mundo, né? Felizmente não é uma coisa restrita a gente, é uma coisa, ou infelizmente, né? É uma coisa mundial, é o que está acontecendo com relação à saúde mental e isso tem nos preocupado. E eu acho que a oportunidade de falar sobre isso para as pessoas, e não são dicas, eu acho que dicas não é a palavra, né? Mas que a gente possa fazer reflexões sobre isso, né? Que a gente possa pensar sobre isso, né? Para que a gente tenha uma atitude frente aos nossos compromissos como pais, e não só como pais, mesmo para as pessoas que não são pais. Simone, eu concordo plenamente com o que você falou, claro, dentro da dimensão do meu conhecimento, que é completamente diferente do teu, mas como participante da sociedade, eu não tenho filhos. Mas quando a gente fala de saúde mental de crianças e adolescentes, eu estou falando, por exemplo, daquele indivíduo que faz parte da sociedade que fala assim, mas na minha época não era assim, mas então como será o futuro? Então vamos prestar atenção de como é o presente das crianças. Elas fazem parte do meu futuro. Sim. Então eu concordo com você que isso é importantíssimo. Eu acho que a gente poderia começar com a primeira pergunta do enunciado aqui da abertura. Quais são os maiores desafios da psiquiatria nos dias de hoje? Existe diferença de ser psiquiatra hoje e 10, 15 anos atrás? Conta para nós. Sim, eu acho que... eu não sei se o desafio é da psiquiatria. Eu acho que é um desafio do humano, né? Perfeito. Eu acho que nos últimos anos, vamos usar esse parâmetro que você colocou, 10, 15 anos. Não acho que foi só a psiquiatria que teve que correr atrás de se adaptar às mudanças que vieram. Porque as mudanças vieram muito rápido, né? As mudanças estão acontecendo muito rápido. Então, se você imaginar um adolescente hoje, um menino com 15 anos hoje, e um menino com 15 anos na década de 90, né, são outras pessoas. Então, assim, são pessoas, por exemplo, com acesso à informação completamente diferente, né? E a informação faz toda a diferença, né? O que vamos dizer assim, manda no mundo é a informação. O grande combustível do mundo é a informação. Então, o nível de informação que um menino de 15 anos tem hoje é absolutamente diferente do que um menino de 15 anos tinha há 15 anos atrás. Completamente diferente,
né? E imagina há 30 anos atrás. Então, o acesso à informação hoje, né, vamos dizer assim, tão fácil e por outro lado, né, esse acesso tão fácil e tão disponível para todo mundo criou um outro problema, que é a falta de filtro. Okay. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio não só para os psiquiatras, né? O psiquiatra acaba entrando no contexto da situação quando as coisas já se tornaram patológicas, né? Porque eu sou psiquiatra, eu sou médica, né? A minha formação básica é medicina. Então, a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar alguém da saúde quando as coisas se tornaram sintomáticas, né? Quando isso virou um sintoma, quando isso virou um transtorno, quando isso está causando um impacto negativo no funcionamento na vida das pessoas. É aí que a gente vai procurar ajuda, né? Via de regra, né? Então, a gente que é da saúde, eu falo que psiquiatra é o fim de linha, né? Então, a gente vai, até a gente chegar no psiquiatra, a gente resiste muito, porque tem todo uma leitura, um estigma, né, do que melhorou muito, já foi muito pior, né? Já foi muito pior. Hoje, a saúde mental, ou o cuidado com a saúde mental, as pessoas têm um pouco menos de resistência para fazer isso, né? Até por conta da mídia, né? Mas ainda existe muita resistência, E o que a gente mais deseja, pelo menos a minha leitura como psiquiatra, seria que as pessoas não precisassem de psiquiatra. Entendo. Né? Que a gente pudesse não ter tanto trabalho, que a gente pudesse trabalhar mais com prevenção, né? Que a gente pudesse cuidar para que as pessoas não adoecessem tão gravemente psiquicamente. Eu acho que isso seria o melhor dos mundos, né? Você disse aqui, claro, perfeito, que mais do que psiquiatra, mas nós como humanidade, a gente tem esse grande desafio de como a gente vai tratar a questão da saúde mental. Mas agora, então, como profissionais da saúde, da mente e da emoção, vou colocar assim, quais são os movimentos? Porque é muito dinâmico, como você disse. Como vocês estão lidando? Quais são os movimentos que vocês estão fazendo para lidar com esse dinamismo? Então, a psiquiatria é muito restrita, vamos dizer, na sua área de ação. Bom. A gente trabalha com transtornos mentais. Né? Então, assim, tem alguns transtornos mentais que não são, vamos dizer assim, preveníveis. Né? Se você pensar, por exemplo, num autismo, num transtorno bipolar, numa depressão grave, numa ansiedade grave, não são transtornos que a gente consiga prevenir para que eles não aconteçam. Mas, sem dúvida, a gente consegue melhorar, né, a condição dessa pessoa com qualquer das situações de transtorno mental, se a gente tiver uma estrutura em torno dessa pessoa que dê suporte. Então, assim, é muito diferente uma pessoa com um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um autismo, qualquer um dos transtornos mentais, é muito diferente a situação de uma pessoa que tem um transtorno mental e tem um tratamento, né? Vamos dizer que ambos têm tratamento, mas um deles tem um suporte socioemocional familiar adequado e o outro não tem um suporte socioemocional familiar adequado. Isso faz toda a diferença no desempenho dessa pessoa, toda a diferença no prognóstico dessa pessoa. Como é que essa pessoa vai evoluir ao longo dos anos? A pessoa que só tem um tratamento, né, medicamentoso, focado na psiquiatria, e a pessoa que tem um tratamento, que a gente fala que é um tratamento amplo, né, de integralidade. Então, assim, a gente olha para essa pessoa para além do transtorno mental. Né? A pessoa não é um transtorno mental. O transtorno mental é uma das características dessa pessoa. E se a gente consegue olhar para a pessoa para além disso, com certeza essa pessoa vai ter muito mais ganhos do que a gente ficar focado no tratamento medicamentoso dessa pessoa. Então, para mim, o grande desafio é esse, né? É ser psiquiatra, né? Cuidar de pessoas, mas não cuidar de doenças, cuidar de pessoas. Então, assim, a gente não pode focar o tratamento na doença. Né? Porque a doença não define a pessoa. Então, para mim, o grande desafio é esse. É a gente olhar, a psiquiatria conseguir olhar para a pessoa que traz uma doença para além da doença. Né? E cuidar não da doença, cuidar da pessoa. A pessoa é muito mais do que a doença.
A pessoa é muito mais que a doença, cuidar da pessoa e não da doença. Então, a gente pode parecer muito ignorante da minha parte, mas vamos lá, porque são essas perguntas que esclarecem a maior parte das pessoas. Vamos definir o que é doença mental e saúde mental. Por quê? Porque todas as vezes que a gente fala sobre fala as palavras saúde mental, o que vem à nossa cabeça são as doenças mentais. Sim. Mas então eu não sei o que é saúde mental. Eu sou saudável mentalmente? O que define uma pessoa com doença e o que define uma pessoa saudável, mentalmente falando? A psiquiatria tem uma classificação, que é uma classificação internacional, né? Que é quando a gente vai no médico, a gente vai precisar de um atestado, a gente fala assim, eu preciso do CID. O que é o CID? É uma classificação internacional de doenças, né? Então é um código que é usado, o mesmo código no mundo inteiro, né? Para dizer que doença você tem. Aquilo é um número, né? É um código que a gente usa no mundo inteiro. Então assim, grosso modo, né? É doente quem tem um CID. Né? Ótimo. Isso vamos dizer, a forma pragmática de olhar isso. Né? Mas, às vezes, quem tem um CID tem uma boa saúde mental. Perfeito. Né? Gente, eu acho isso tão interessante. Né? Às vezes você tem um CID, por exemplo, de depressão, ou de ansiedade, ou de bipolar. Né? Só que você está tratado, você está fazendo o que você tem que fazer para ter uma vida produtiva, para ter uma vida inserida, para ter uma vida de relação, para ter uma vida de produção. Você tem saúde mental, a tua saúde mental está ok. Você tem um transtorno mental, mas esse transtorno mental está equalizado. Ele está adaptado. Essa é a grande questão da saúde mental. E às vezes você não tem nenhum CID, você vai num psiquiatra, o psiquiatra te examina e diz assim, olha amigo, você não tem um transtorno mental estabelecido. Eu não consigo te dar um CID. Mas você está absolutamente disfuncional. A tua saúde mental está impactada. Você não está conseguindo funcionar. Você não consegue exercer as suas proposições de vida, o seu propósito de vida, a sua missão, as suas expectativas, ou estar inserido num grupo, ou ter uma sensação de pertencimento, ou ter uma condição de mobilização das suas potencialidades dentro da sua comunidade. Então, assim, você às vezes não tem um CID e às vezes a tua saúde mental está muito prejudicada. Né? Então, saúde mental é uma coisa, como você disse mesmo, extremamente dinâmica. Né? Extremamente dinâmica. O que a gente entende que é saúde mental? É uma pessoa que tem a sensação de pertencimento e de funcionamento e de adequação social. Então, assim, eu funciono dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas capacidades, dentro do que me é oferecido, eu consigo fazer com que isso gere para mim bem-estar e gere para o outro que está comigo e para a minha comunidade alguma coisa de positivo. Perfeito. Isso é saúde mental. É muito interessante quando a gente... Olha isso, para mim foi muito esclarecedor, mas muito esclarecedor. E aí eu faço uma ligação com o que você acabou de dizer, que é olhar a pessoa, não só, a doença não define uma pessoa. Veja, eu posso ter depressão, eu posso ter a doença e ter uma saúde mental muito mais, ter uma saúde mental em relação a outra pessoa que não tem a doença, mas com a saúde mental dela disfuncional. Ok, então acho que isso ficou muito claro. Eu acho, por que eu te faço essa pergunta? Porque a gente fala muito disso hoje em dia. Eu não sei nem como que está a relação de vocês, profissionais da área da saúde da mente e das emoções, se eu puder falar dessa forma, com essa demanda de conhecimento dos leigos que estão do lado de cá, que lê tudo, que vê tudo, que assiste podcast, que lê livro, que vê filme, que fala muito sobre saúde mental, mas não é esclarecido o que é saúde mental. Então, acho que esse é um passo importante para mim, por exemplo, quando eu olho para mim agora, eu entendo que eu sou uma pessoa saudável mentalmente, independente de doença que eu possa vir a ter ou ter o que seja. Perfeito, maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aqui sobre psiquiatria, saúde mental infantil de criança, mas é claro que a gente vai estendendo um pouquinho para os nossos interesses de adulto. Mas se a gente lembra que nós, adultos, estamos pisando no território da infância pro resto da vida, a gente está falando da gente também. Quais são os compromissos que um pai, uma mãe, não pode abrir mão quando você fala de saúde mental, emocional de crianças? Primeiro crianças, depois adolescentes.
Existe algum transtorno que nasce na infância, que é característico da infância, que nasce só lá? E quais são os... Muitas perguntas, mas eu tenho certeza que a gente vai... Vocês me ajudam a voltar aqui. Bom, e quais quando você faz muitas perguntas, eu escolho o que eu respondo. Então né? vai, mas depois eu volto, se eu não escolher. Tô brincando. E quais são os sofrimentos psíquicos característicos das crianças? Bom, são muitas jeito perguntas, que você quiser. Então vamos pensar assim, vamos começar lá do começo. Tem alguns transtornos que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Esses transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos que aparecem nos 3 primeiros anos de vida. Então, o bebê nasce com esses transtornos. Né? É isso que eu estava falando, por exemplo, de transtornos que não são preveníveis, que a gente não consegue evitar por mecanismos de prevenção, né? Pelos recursos de prevenção. As crianças nascem com alguns desses transtornos, tipo autismo, deficiência intelectual, TDAH. Esses TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então, assim, esses transtornos nascem com a criança. São considerados transtornos do neurodesenvolvimento. A gente observa sinais desses transtornos nos primeiros anos de vida. Né? E aí começam as intervenções. Né? Então, esse é um tipo de transtorno. Que eles não são, vamos dizer assim, emocionais. Claro que eles causam manifestações emocionais, mas eles não são de ordem emocional, eles são de ordem biológica. Então, a criança tem uma genética que predispõe a esses transtornos. Então, são transtornos biológicos. Né? E é claro que, associado a esses transtornos biológicos, podem aparecer transtornos que são de ordem emocional. Então, os transtornos de ordem emocional, eles podem aparecer em qualquer época da nossa vida. Né? Os transtornos neurobiológicos, não, eles aparecem nos primeiros anos de vida. Esses transtornos do neurodesenvolvimento. Tem alguns outros transtornos que aparecem mais tardiamente na vida, tipo uma esquizofrenia, não aparece nos primeiros anos de vida, mas eles também são de origem biológica. Então, tem um substrato, tardio, o aparecimento dele é tardio, geralmente no final da adolescência, mas ele tem um substrato orgânico, então tem uma genética que predispõe a esses quadros, mas ele vai aparecer só tardiamente, né? Não aparece nos primeiros anos de vida. Os que aparecem nos primeiros anos de vida são os que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Enquanto a criança está se desenvolvendo, está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, está aprendendo a se relacionar, está aprendendo a fazer as coisas que são do desenvolvimento, a criança não cumpre as etapas comuns do desenvolvimento e aí a gente caracteriza um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso aparece nos 3 primeiros anos de vida. Agora, os transtornos emocionais, então assim, para esses transtornos do neurodesenvolvimento, o papel da família é ficar atento, né, muito atento, como está atento também, ou deve estar atento, o pediatra que atende essa criança, né, para os marcos de desenvolvimento. Então, assim, essa criança tem, isso é padronizado para o mundo todo, né, a gente tem marcos de desenvolvimento que a nossa avó sabia. Tipo assim, olha, esse menino está demorando muito para falar. Né? A nossa avó dizia isso. Ó, esse menino põe um pintinho para piar na boca dele porque ele está demorando muito para falar. Né? A gente já ouviu muitas dessas histórias. O menino está demorando muito para andar. O menino está demorando muito para andar, esse menino não está pegando as coisas direito, esse menino está caindo demais. Sim, isso é um senso comum. Né? Existe o senso comum, mas isso é muito bem estudado e muito bem registrado e a gente tem parâmetros muito claros e muito precisos do que a gente espera que a criança faça em cada fase do desenvolvimento. E se a criança não está alcançando esses marcos de desenvolvimento, a gente precisa ficar atento, preocupado e intervir o mais precocemente possível, que as intervenções precoces nos dão os melhores resultados, sempre. Né? Isso são as questões dos transtornos neurobiológicos. Existem outros transtornos e isso a gente... esses transtornos neurobiológicos também hoje foram muito divulgados, né? Há 20 anos atrás, a gente não ouvia falar na mídia sobre autismo. Verdade, né? Verdade. Hoje, o autismo está inserido na mídia, todo mundo escuta falar disso o tempo todo, né? A gente tem um mês específico de conscientização do autismo, que é o mês de abril, e o mundo todo fala disso, né? Então, hoje a gente tem diagnósticos muito mais precoces, a gente tem os pais atentos a isso e informados sobre isso, o que é fantástico e fundamental, né? Isso é uma questão que, vamos dizer assim, que a mídia possibilitou para a gente e que eu acho que é de ganho para muitas famílias, porque muitas crianças acabaram recebendo intervenções precoces, diagnósticos precoces e melhora do seu prognóstico ao longo da vida
por conta da mídia. Tá. Que isso foi para a mídia, as pessoas se informaram, correram atrás e essas crianças se beneficiaram, sem dúvida. Mas tem um outro lado, como tudo na vida, né? Todas as coisas têm essas duas dimensões, a dimensão positiva e a dimensão negativa. Né? A mídia causou também e vem causando, né, no mundo todo. O impacto da mídia hoje ninguém questiona devastador, isso, né? amplificado. Então, ela traz no seu bojo o bem e o mal, né? Então, hoje a gente vê muitas crianças, e às vezes crianças pequenas e famílias conduzindo essas crianças pequenas com informações que buscaram na mídia, certo. Né? E, infelizmente, a mídia não tem filtro. Certo, Né? verdade. A mídia alcança todo mundo, né? De uma forma intensa, genérica. Né? Não, sem nenhum filtro. E as pessoas também não têm, vamos dizer assim, capacidade crítica para olhar para a mídia e selecionar o que é produtivo e o que é bom e o que pode agregar, e acabam se deixando levar pelas informações que tem, né, que é uma avalanche de informação, e muitas vezes as pessoas acabam se confundindo com isso. Então, eu digo sempre para as pessoas que eu converso sobre isso que eu acho que não tem problema nenhum você buscar informação na mídia. Você só precisa qualificar a informação que você busca. Perfeito. Então, você precisa, se você não tem capacidade técnica de criticar aquela informação, então pelo menos use referências que são referências positivas. Então, e referências universais, tipo, você quer saber sobre desenvolvimento de criança? Então procura uma universidade conhecida, né, que trabalha com desenvolvimento infantil. E pega os sites que são vinculados a essa instituição. Então, pegue instituições que são acreditadas na comunidade, tipo uma grande universidade. Aqui na nossa cidade a gente tem um hospital de base. Então, se você buscar conteúdo dentro do site ou relacionado às instituições, que são instituições reconhecidas pela comunidade, né? Instituições que têm, a fonte que mesmo, são exatamente. Você precisa qualificar a fonte de onde você está buscando informação, porque se você pega uma informação de uma fonte qualificada, essa informação já vem filtrada e você tem mais segurança de usar essa informação e saber que essa informação já passou pelo crivo do bom senso, minimamente. Então, da pergunta que eu te fiz, quais são os sofrimentos psíquicos que nascem na infância, você já falou através dos transtornos. Isso. E te perguntei também... Mas tem os outros... Aqui, tá, os na outros. infância. Isso, eu falei dos orgânicos. Mas deixa eu complementar o que você acabou de falar agora. E também te perguntei, em paralelo, quais são os compromissos que os pais não podem abrir mão. Responsabilidade. Esse compromisso eu não posso abrir mão na infância. Primeiro, na primeira infância, como você diz, olhar o comportamento. Vigilância do desenvolvimento. Vigilância do desenvolvimento. Vigilância do desenvolvimento. Vamos entender esse compromisso no desenvolvimento da infância. Da infância. Pode... Então, assim, o primeiro item é esse. Você vai vigiar esse desenvolvimento do seu filho, você vai monitorar esse desenvolvimento. Tá. O pediatra que atende o seu filho também faz isso. Okay. Claro, ele está atento a isso, né? Mas você precisa também estar comprometida com esse desenvolvimento, atenta a esse desenvolvimento e estimulando esse desenvolvimento. Okay. Essa é uma questão. Se essa criança tem um problema de desenvolvimento, ela precisa de uma intervenção específica. Felizmente, né, 95% das crianças não vão ter nenhuma alteração de desenvolvimento. Né? Vão ter um desenvolvimento típico, normal, dentro do esperado. Né? Então, para essas crianças, o que esses pais precisam estar atentos? Né? Ou para todas, né? Mesmo as crianças que têm algum desenvolvimento alterado, esses pais precisam cuidar do quê? De ter uma educação que seja uma educação positiva. O que é uma educação positiva? A mídia está cheia disso também, né? Do que a gente está falando? Como é que a gente educa os filhos? Isso antes era uma coisa tão espontânea e tão, vamos dizer assim, intuitiva, né? Que simplesmente nossos avós, bisavós, nossos pais faziam isso como sempre foi feito, né? E hoje a gente já não sabe mais educar filho, então a gente precisa ter uma escola de pais, a gente precisa ter 500 mil informações, a gente precisa saber o que fala, o que não fala, como fala, porque isso vai... Então, assim, eu não acho que deva ser assim. Eu acho que a coisa tem que ser... essa educação que a gente está falando, que é uma educação assertiva, afetiva, ela é baseada no quê?
Ela é baseada no bom senso, no afeto e na sua disponibilidade para cuidar daquela pessoa. Então, mas a minha avó, a nossa mãe, a gente acredita que ela fazia isso. Sim. Então, qual é esse questionamento hoje? Eu não consigo entender. Então, por que porque se fala a de mídia... educação positiva hoje se já era positivo? Sim, é porque a gente foi se perdendo nisso. A gente foi se perdendo nisso. E eu imagino que seja pelo volume de informação. Tá. Porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, né, as pessoas compartilhavam essa informação dentro do seu círculo, que era muito restrito de contatos. Tá. Então, dentro da família, dentro dos amigos muito próximos, era um grupo muito pequeno de troca de informação e que tinha um padrão de educação muito próximo. Uhum. Então, era tocado dentro daquele núcleo. Hoje a gente troca informação com o mundo inteiro. É verdade. Você tem um padrão, você não tem mais o seu padrão ou o seu padrão familiar de educação. Você tem um padrão mundial de educação. E a gente desconsidera que as culturas são diferentes, que as oportunidades são diferentes, que as pessoas têm leituras diferentes, que as pessoas têm um contexto todo macro, social, cultural diferente. E a gente quer adaptar uma ação que a gente viu, uma amiga que a gente segue, que a gente é íntima, mas que a gente nunca sentou para tomar um café junto, certo. Porque ela mora lá na Islândia, e a gente copia o padrão de educação que ela está tentando dar para o filho dela lá na Islândia, dentro do nosso padrão. E a gente para de entender que a gente está fazendo um recorte de uma coisa, né, que é usada dentro de um contexto socioeducacional, cultural, absolutamente diferente do nosso, e a gente quer usar o mesmo padrão. A gente quer usar um casaco de frio islandês para ir passear aqui na cidade, né? É incompatível. Tá, e isso acaba criando muitas confusões na educação que refletem na questão socioemocional da criança. Entendo. Então, veja se eu compreendi. Eu perguntei para você, mas peraí, você está falando que hoje é importante a educação positiva, que está baseada no afeto, na verdade, no contato, nos cuidados. Aí eu falei, mas isso não é o que a nossa mãe Acontece que antigamente ela tinha isso de maneira orgânica e ela só tinha isso. Sim. Ela só se baseava daquilo que vinha de dentro para fora. Sim. Hoje eu sou uma nova mãe que tenho esse histórico de vivência com a minha mãe e com a minha avó, só que ao mesmo tempo eu estou sendo bombardeada por algo que de alguma maneira eu me sinto na obrigação de fazer parte. Sim. Só que aquilo não cola com o orgânico. Exatamente. E aí, então, agora eu preciso de pílulas sintéticas de informações para fazer colar sacola. E fazer. Já fazer entendi. Sacola. Porque então, realmente, você fala, bem, mas a gente sabe fazer isso, por que a gente não está sabendo? A gente sabe fazer, mas por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Né? Então, por isso, porque a gente tem uma coisa orgânica, como Perfeito. Você disse, que é orgânica mesmo, que é uma coisa intuitiva, que é uma coisa assim, vou fazer isso como? Vou fazer do jeito que eu sei fazer, do jeito que foi feito comigo, né? Por exemplo, a maternagem é uma coisa que tem muitas pesquisas que mostram que a gente materna, a gente cuida do nosso bebê do jeito que a gente foi cuidada. Então, assim, a gente tem posturas, vocalizações, intervenções, a gente faz com o nosso bebê. Claro que a gente não lembra isso, a gente não tem memória, registro resgatável disso, dizer assim, olha, minha mãe cuidava de mim assim. Não, a gente não tem isso. Mas a gente não tem isso na memória pronta, Perfeito. Mas a gente tem isso na memória afetiva. Perfeito. E a gente repete isso com o nosso bebê de uma forma espontânea, que a gente não sabe por quê, mas a gente faz daquele jeito, né? Só que a gente começou a questionar se isso é bom. Será que isso... Então, assim, a gente tem esse orgânico pronto, mas a gente está recebendo tanta informação que a gente começa a questionar. Não, eu acho que assim não é o melhor jeito. Acho que assim ele não vai ser feliz. Assim, e aí a gente começa a se perder nesse volume tão grande de informação e a gente passa a complicar muito mais a coisa, né? E eu acho que isso é uma das questões que hoje a gente está tendo muitas crianças, né, com muitas dificuldades
emocionais. E a gente está falando de crianças agora. Está falando de crianças. Então tá, então vamos ver, eu vou resumindo, tá? Eu sou tá o adulto, né? Resultado Isso. da criança que eu fui. Exatamente. Né? Então, eu vou só resumindo para ver se... Porque eu acho que quando eu resumo... Não, eu acho que eu tô fazendo o papel de quem tá ali do outro lado. Mesmo. Eu sou leiga, Isso você... mesmo. Então, vamos lá, veja. E assim, eu tenho tanta informação que às vezes eu também não consigo filtrar. Não, mas uma coisa eu quero que... compreensível. Eu fico imaginando que a pessoa que está do outro lado também está com os mesmos questionamentos, então, para ver se eu entendi. Eu tenho essa mania mesmo, viu? Isso aqui deve ser algum toque. Ótimo. Depois você me conta se isso daqui é toque. Mas olha, então, a partir da pergunta que eu fiz, nessa segunda fase, eu vou chamar de segunda fase, que não deve ser segunda fase clássica, né? Da infância, que a gente tratou até agora, o compromisso meu como pai, hoje, nos dias de hoje, para preservar ou fomentar a saúde mental e emocional das minhas crianças primeiro, começar a dar um pouco mais de valor para a sua parte orgânica, para os seus sentimentos, para o seu histórico sensorial, etc. Primeira coisa, aquilo que te trouxe a saúde que você vive hoje. Isso é o que fez você ter vontade de ser pai. Exato. Pronto. Olha que lindo. Entendeu? Lindo. Isso é assim, ó, faz sentido para você ser pai? Claro que a gente sabe que muitas pessoas, o bebê cai na casa da gente e a gente não estava nem esperando. Claro, né? Claro, mas... E aí você vai ter que correr atrás disso porque tá ali. Mas isso é uma outra situação. Então, assim, no momento que a gente se predispõe a ser pai, a assumir a responsabilidade na criação de uma outra pessoa, né? Na constituição de um indivíduo, né? Desde física até mentalmente, essa força biológica que nos leva a isso. Né? Tá, então e o meu compromisso é manter isso. E a gente precisa respeitar isso, a gente precisa sentir isso. Perfeito. E sentir também que a pessoa que chegou na nossa casa, esse bebê que chegou na nossa casa pra gente cuidar, é uma pessoa. E ele não é uma pessoa que a gente vai moldar do jeito que a gente quer. Não, ele traz coisas que são dele. E a gente precisa respeitar isso também. Isso é educação positiva. Tá. Né? Você olha para esse bebê que você recebeu e ele vai te dizer coisas. E ele vai interagir com você e ele vai dizer o que ele quer, o que ele não quer, quem ele é, como é que ele funciona. E você vai respeitando isso. Isso eu acho que foi uma grande evolução na educação dos nossos avós para a educação atual. Né? A gente tem um olhar mais respeitoso de que essa pessoa é um sujeito. Um sujeito com desejos, com medos, com perspectivas, com projetos próprios. E a gente precisa respeitar isso e dar condição afetivas, práticas, financeiras, emocionais, orgânicas, todas as condições que estão ao nosso alcance para que essa pessoa se desenvolva na sua plenitude, dentro da sua perspectiva. Essa é a lógica da boa educação. Da boa educação. Para a gente ir para a adolescência, e depois vai voltando se tiver alguma coisa, a Aline, que é mãe de criança, se você quiser adicionar alguma coisa que eu não pensei aqui, você disse aqui que há muitas crianças, um número muito grande de crianças estão sofrendo emocionalmente. Que emoções, que sofrimentos são esses? Que daí não é psíquico, é sofrimentos emocionais? São psíquicos. Que também a gente pode colocar no mesmo taco. Sim. Quais são esses e qual é a minha responsabilidade de eu como mãe? Por que isso está acontecendo? Então, os sofrimentos são os mais diferentes possíveis, né? Mas o que a gente vê? Tem uma incidência de transtornos mentais e essa incidência é mais ou menos estável. Ok. Aumenta, né? Mas ela é mais ou menos estável. Mas o que a gente vê são crianças que não têm obrigatoriamente um CID. Então, assim, não tem obrigatoriamente um transtorno mental estabelecido. Mas elas estão vivendo situações de conflito, situações de pressão, situações de, por exemplo, dentro da escola, bullying. Tá. Né? É uma coisa que a gente viveu, eu, né, que sou mais velha, vivi na minha infância, né? Mas era uma coisa que a gente resolvia entre amigos. Né? Tá, tinha os sofrimentos, a gente enfrentava isso, muitas pessoas sofreram essa discriminação, sofreram, né, situações de humilhação, enfim, né? Sim, e isso era muito difícil, e as pessoas não tinham como lidar com isso porque isso não era olhado? Sim, é verdade, né? Hoje a gente tem um olhar muito mais atento para isso e hoje a gente sabe do impacto disso no desenvolvimento emocional das pessoas.
né? De todas as violências que essas crianças podem sofrer, essas pessoas de uma forma geral, não só crianças, né? As pessoas sofrem, e do impacto que tem a violência no nosso desenvolvimento emocional, né? Isso nos adoece. Então, o sofrimento hoje, as crianças têm ficado mais sofridas, estão sofridas? Sim, muito sofridas. E isso é uma questão que às vezes eu me questiono, né? Se as crianças estão mais sofridas ou se nós estamos mais atentos ao sofrimento da criança, né? Se, por exemplo, há 30 anos atrás, por muitos anos as crianças foram consideradas mini-adultos. É, né? verdade. Demorou muito para a ciência mesmo entender que as pessoas têm um psiquismo diferente, em desenvolvimento, com características próprias, não são simplesmente adultos pequenos, né? Não é isso. Hoje está muito claro para a gente a diferença disso. Então, eu acho que por muito tempo as crianças foram vistas simplesmente como adultos pequenos e que viviam as mesmas coisas que os adultos. Então, o sofrimento intrínseco da fase de infância e adolescência eram desconsiderados. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem um olhar muito mais atento para isso, muito mais cuidadoso para isso, e isso é claro que faz com que essas pessoas, né, essas crianças, esses adolescentes, sejam muito mais tratados, vamos dizer assim, né? Ou cuidados de uma forma geral. Então, isso é uma coisa que eu questiono às vezes, né? Se aumentou muito esse sofrimento ou se a gente está muito mais atento a esse sofrimento. Então, eu acho que tem as duas coisas. Se a gente pensar, por exemplo, no início do século passado, quando houve a Primeira Guerra Mundial e na sequência a Segunda, né, você imagina o que essas crianças e adolescentes viveram nesses períodos de guerra, né? Se não era uma população que passou por extremo sofrimento, né, com perdas gravíssimas, com medos gravíssimos, com insegurança de todos os níveis, escassez, perda das pessoas de referência, né? Imagina o que passou essas duas gerações que viveram essas duas guerras na fase de infância e adolescência, né? Então, com certeza era uma geração com muito sofrimento, mas a comunidade não tinha um olhar atento para esse nível de sofrimento, né? Claro que algumas comunidades olharam para isso, mas senso comum, as pessoas desconsideravam isso. A gente não escuta falar desse sofrimento. Às vezes eu também concordo com você, mas eu tô no lugar aqui de quem acha, Sim. Não de quem sabe, tá? Eu também acho que às vezes as pessoas comentam algo sem analisar um pouquinho de exercício de senso crítico. Antigamente, a gente não falava sobre o assunto, isso não significa que ele não existia. Exatamente. Só não falava. Exatamente. Hoje a gente fala. Então é claro que as coisas aumentaram por dois fatores. Aumentou porque eu não falava e agora eu falo. Eu olho para ele. Eu estou fazendo uma referência com zero, então aumentou. E segundo, que a população aumentou. Sim. Então claro que são fatores. Para eu chegar na adolescência, de maneira saudável, mentalmente, emocionalmente, o que o meu pai e minha mãe precisa preservar como compromisso? Como é que é? Essa é a pergunta de 1 milhão? 1 milhão. Mas, antes, só para finalizar, as minhas crianças estão passando por algum transtorno mental. Ansiedade, qual mais? Ansiedade, depressão? Depressão, ansiedade, o que eu tenho que fazer como fobias. mãe dessa criança? Tá, então vamos primeiro para a mais fácil. Tá. Né? A mais fácil é o que eu faço. Tá então, se a minha criança está... Como é que eu percebo que a minha criança não está bem? Tá. Né? A minha criança tem um padrão de funcionamento, como todos nós temos, né? Para cada fase da nossa vida, para cada ciclo da nossa vida, a gente tem um padrão de funcionamento. Esse padrão de funcionamento inclui que a gente seja produtivo, que a gente seja participativo, que a gente cumpra as funções que são próprias do nosso ciclo de vida, né? Para uma criança, o que é? Para uma criança muito pequena, quais são as funções dessa criança? Ela tem que dormir, comer e brincar, né? Isso é função da criança. Quando essa criança é muito pequena, e quando eu estou falando de criança muito pequena, estou falando de criança abaixo de 6 anos. Tá, abaixo de 6. Abaixo de 6 anos, são os pré-escolares. Ok. Né? Então, essa criança precisa estar comendo bem, dormindo bem, brincando bem, interagindo, fazendo as coisas que criança faz. Se essa criança... E das grandes dicas que a gente precisa pensar, isso é uma dica, é que o desenvolvimento não faz disrupções. O que são disrupções? O desenvolvimento é sempre uma curva harmônica. Tá. Então,
a criança vai fazendo aquilo naturalmente. As rupturas são sempre preocupantes. Então, assim, uma criança que vinha muito bem, comendo bem, brincando bem, dormindo legal, de repente ela começa a ter muito medo, ela para de comer, ela para de brincar, ela para de dormir bem. Opa, aconteceu alguma coisa. Então, assim, não aconteceu nada grave, a gente não está vendo nada grave acontecer na família, a gente precisa olhar para essa criança de uma forma mais cuidadosa. As disrupções sempre são preocupantes, né? Então, assim, uma criança que vem numa curva harmônica de desenvolvimento, ganhando a cada dia mais performance, mais aumentando a complexidade das suas capacidades, essa criança está caminhando dentro do que a gente espera. De repente, ela faz uma disrupção. Ela muda o padrão de funcionamento de uma forma abrupta. A gente precisa parar e olhar o que está acontecendo com essa criança. Inicialmente, quem vai parar e olhar são quem? São os pais. São os pais. Os pais precisam estar atentos a essa curva de desenvolvimento da criança. Teve uma ruptura? Para e olha, investiga. Está acontecendo alguma coisa diferente. Ou no ambiente ou internamente na criança. Né? E aí a gente precisa de cuidado. Se os pais conseguirem detectar e resolver isso, ok. Eles vão se adaptar. Ah, perdeu o cachorrinho. Ah, a vovó morreu. Ah, mudamos de casa, mudou de escola, aconteceu alguma coisa diferente, ok. Eles vão se adaptar a isso, eles vão tentar ajudar a criança a superar essa fase. Às vezes, só o olhar atento e reflexivo da família, né, o acolhimento da família, a atenção da família, às vezes já resolve isso. E a criança volta para a sua curva de desenvolvimento, ok, está resolvido. Às vezes, só o cuidado da família não basta. Às vezes, essa criança vai precisar de um cuidado especializado, que pode ser um neurologista, que pode ser um psiquiatra, que pode ser um psicólogo, que pode ser o próprio pediatra, que vai fazer uma orientação, que vai fazer um acolhimento dessa família, dessa criança e vai direcionar alguma intervenção. Tá, ok. A gente precisa estar atento às disrupções. Acima de 6 anos, além do padrão, desse padrão básico de brincar, comer, dormir e funcionamento geral da criança, a gente vai começar a observar outros padrões, outro padrão, que é o padrão de desempenho escolar, né? Que essa criança, ela pode até estar na escola, mas ela é um pré-escolar. Então, ela está com funções que ainda são funções muito pouco sistematizadas na escola. A partir do quinto, do sexto ano, né? Do sexto ano de vida da criança, que é o primeiro aninho escolar da criança, essa criança vai estar sendo observada dentro de um grupo de pares. Então, são várias crianças na mesma faixa etária, com observação de uma pessoa que tem experiência naquilo. Pode ser que a professora seja o primeiro ano de escola dela. Ao final de 6 meses, ela já tem 6 meses de observação de 4 horas, no mínimo, por dia dessas crianças. Certo. Ela já tem um padrão do que acontece com essas crianças. Aquela criança que está muito fora desse padrão precisa ser vista. Ela tá acontecendo alguma coisa com essa criança. Seja no comportamento, seja nas relações, seja no aprendizado. Essa criança está disfuncional, ela está muito diferente dos pares. E não é uma questão da gente homogeneizar e todo mundo tem que ser igual. Não. Tem uma curva de desenvolvimento e de comportamento, que é uma curva, não é uma linha. Né? Então tem uma curva, tem uma faixa de funcionamento que é aceitável. Quando a criança extrapola essa faixa de comportamento ou de funcionamento aceitável, é quando a gente precisa acender as nossas lanternas vermelhas, né? Enquanto essa criança está dentro dessa faixa, que é uma faixa, então assim, as crianças não andam com 1 ano, elas andam entre 9 meses e 1 ano e 3 meses. Certo. É uma faixa, é uma faixa, entre, não é uma linha. Claro. Então, a pessoa que trabalha com crianças e adolescentes tem essa percepção, né, de quanto isso é tolerável. Quando isso extrapola, a gente precisa estar atento. Isso para crianças, pré-escolares, escolares, e na adolescência é mais ou menos a mesma coisa. O que muda na adolescência? Esse padrão é muito amplo, porque até a adolescência essa criança funciona mais ou menos dentro de um padrão mais estável de funcionamento, né? Porque a partir do final da infância, né, começo da adolescência, em torno de 12 anos, nas fases do desenvolvimento, essa criança vai entrar para um desenvolvimento que ele tem o que a gente chama de pensamento formal, que é o quê? Ele começa, a personalidade dele já está com um arcabouço pronto, e aí ele vai ser ele, plenamente, a partir do final da infância e início da adolescência.
E a adolescência é o período onde ele vai experimentar as coisas que fazem sentido para ele, né? Então aí vem todo o turbilhão da adolescência, né? Porque aí tudo é possível, tudo precisa ser experimentado, eu preciso me conhecer, eu preciso saber do que eu gosto, quem eu sou, o que me interessa. E é a grande fase de decisões da nossa vida. A gente vai decidir a nossa sexualidade, a gente vai decidir o nosso trabalho, a gente vai decidir a qual grupo a gente pertence. Né? Uhum. Quem são as pessoas com quem eu me afino de ideias, de posturas, de compreensão. Então, isso tudo vai acontecer na adolescência. E quanto mais a gente tem na adolescência a família, a escola, o nosso meio social nos oferece possibilidades diferentes, é mais fácil da gente se encaixar, né? Então, uma família onde você só pode ser todos são advogados. Então, assim, você tem que ser advogado. Ou todos são médicos, você tem que ser médico. Então, assim, a sua possibilidade de se encontrar e de se descobrir quais são os seus interesses e potenciais fica muito restrita. Verdade. Fica muito restrita. Eu estou dando um exemplo grosseiro. Mas é um exemplo de algo que acontece. Então, assim, às vezes essas famílias têm muito pouca, e não é sempre por condição sociocultural e financeira. Às vezes, por todas as condições da família, que às vezes tem todas essas condições, mas não tem uma condição de compreender que aquela pessoa tem uma ideologia própria. Né? Ela vai se constituir como pessoa de uma forma diferente do grupo que ela veio. E quando esse adolescente que passa por tudo isso que você está falando e precisa desse espaço, mas ao mesmo tempo, eu como pai, como mãe, preciso criar algum tipo de limite até para proteção, e aí eu não sei qual que é esse limite de proteção, que eu passo a... Pergunta, tá? Eu tô perguntando. Que eu passo a desenvolver algum tipo de transtorno. Então, vamos para o adolescente. Quais são os transtornos da adolescência? E uma pergunta chegou para mim, eu vou ter que te passar. Por que eu trouxe na adolescência? Porque a gente entende que isso se nota na adolescência. Como que eu sei que meu filho tem TDAH ou ele é preguiçoso? Que não tem falta de interesse. Essa é outra de 1 milhão. Por quê? Porque existe uma crítica que diz o seguinte: muitas pessoas são diagnosticadas com TDAH e elas não têm TDAH. Não estou falando que elas são diagnosticadas por profissionais da saúde. Sim, às vezes por leigos, aqui em casa, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Sim. Outra coisa, aproveitando então essa pergunta de 1 milhão, que eu vou pôr outra pergunta de 1 milhão aqui. Autismo. Então, o que é TDAH? Que são as perguntas que mais chegaram. O que é TDAH e como eu identifico que o meu filho tem mesmo ou é outra coisa? E autismo. O que é autismo? A síndrome de Asperger. A gente fez um podcast anterior aqui que a psicóloga nos colocou que durante a pandemia, muitas crianças foram diagnosticadas não com autismo, mas com sintomas de autismo. Como que eu posso ter sintoma de uma doença sem ter a doença? Podemos falar sobre TDAH e podemos falar sobre autismo? Ok. São os dois... Prepare-se para mais 2 horas de conversa. Não. Ok, vamos lá. Vai assim, vamos lá. Eu ficava, mas você não pode. Em pílulas. Eu ficava, você que não pode. Não me desafia, que eu vou acabar com a sua agenda. Então, assim, tem alguns assuntos que a gente é apaixonada, né? Eu sei. Então, assim, essas são umas questões super importantes. O TDAH não é um transtorno da adolescência. Tá? Não é da adolescência. Não é um transtorno da adolescência. O TDAH é um transtorno que aparece, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Lá atrás. Lá atrás. Então, assim, é biológico? É biológico. Tá bom. É biológico. Biológico e hereditário. Então, é muito comum, nem todos os transtornos que são biológicos são hereditários. Tá. Né? O TDAH é um transtorno hereditário, quer dizer que vem por herança dos seus pais. Ok. Então, não é incomum a gente pegar crianças, às vezes muito pequenas, 3, 4 anos, com sintomas de TDAH, com diagnóstico de TDAH, e aí quando a gente dá o diagnóstico, aí o pai fala assim, mas eu também tenho isso. E às vezes tem mesmo. Interessante. Né? Só que teve outros recursos, outro caminho, se adaptou a isso e tem o seu funcionamento adequado, toca, tem as suas perdas, como todo mundo tem, mas se adaptou e levou, né? Então, assim, o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá. É um transtorno que aparece precocemente no desenvolvimento. Essas crianças, às vezes, são crianças que já desde muito pequena
tem uma inquietação, tem uma agitação, tem uma intolerância, tem um sono mais picado, mais curto, tem um nível de atividade motora além do que a gente espera para uma criança pequena. Então a gente já vê esses sinais nos primeiros 3 anos de vida. Já aparece isso, né? Então é uma criança que é muito desatenta, que é uma criança que não consegue se focar muito tempo numa brincadeira, explorar um brinquedo. É muito comum a gente dizer assim, ele ganha o brinquedo, ele brinca 10 minutos, acabou, não brinca mais. Né? Todos os brinquedos ele faz isso? Ou só com que ele não tem interesse? Não, ele faz isso com tudo. Para comer tem que andar com o prato atrás dele porque ele não para sentado para comer na mesa. Ele não consegue ficar sentado lá uma meia hora para a gente dar comida para ele. Então ele anda na casa e a gente anda atrás para dar comida para ele. Opa, o menino tem 2 anos. E o adolescente que tem TDAH e que não foi diagnosticado com E criança? às vezes isso passa e isso vai até o adolescente. E como ele é? Então assim, esse adolescente. o que é o TDAH? Olha, eu queria identificar todo mundo. O TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa desatenta e agitada, inquieta. Desatenta e agitada. É uma criança que tem dificuldade, é uma pessoa, tá? E é a mesma coisa ao longo de toda a vida. Só que dependendo da fase do ciclo de vida que você está, isso aparece de uma forma ou de outra. Na criança vai aparecer assim, com uma inquietação, com um não parar, né? No adolescente aparece como? Esse adolescente tem umas características que são muito próprias do TDAH. Para mim, uma das piores características do TDAH e que acaba causando maior impacto na adolescência é a impulsividade. Então, o que é a impulsividade? É a gente fazer coisas sem elas estarem amadurecidas dentro da gente. A gente pensa e faz. Né? E é isso que faz muitos adolescentes se complicarem em muitas situações, adolescentes TDAH. Então você imagina uma pessoa que é desatenta aos detalhes, então assim, ela não consegue prestar atenção em muita coisa. Ela tem um foco único com um tempo curto de atenção. Então assim, não adianta você falar 2 coisas para ela, porque ela não vai. Você diz assim, olha, vai lá, pega tal coisa, leva em tal lugar e depois você passa lá e pega tal coisa para mim. Acabou. Pelo amor de Deus. Ele parou, não vai lá. Né? Entendi. Então assim, minha mãe mandou eu vir aqui fazer o quê mesmo? Acabou, né? E, nossa, então, essas crianças que antigamente falavam, mas aquele menino é burro. Às vezes era o burro. E às vezes ele não era burro. O que ele tinha? Ele tinha uma desatenção. Né? Então ele tem um tempo de concentração curto, ele tem uma capacidade de recuperação de informação muito menor e ele tem, junto com isso, impulsividade. Porque normalmente o menino, né, o TDAH, porque a gente fala de meninos porque ele é muito mais comum em meninas, é muito mais comum em meninos essa forma agitada. Né? Meninas são muito mais desatentas, meninos são muito mais agitados. Né? Isso é o mais comum. Então, o que acontece com esse menino que é agitado, impulsivo e desatento? Olha, é uma combinação. Nossa, é uma combinação explosiva. É uma combinação explosiva. É uma combinação explosiva. E esse menino, via de regra, quando ele chega na adolescência, mais ou menos 50% deles melhora muito a agitação. Eles se acalmam, eles se controlam fisicamente. Então eles param de andar, correr, mexer tanto. E eles ficam o quê? Impulsivos. Então o que é o impulsivo? É o cara que faz coisas sem pensar. É o cara que tem atividade sexual sem se proteger. É o cara que abusa da bebida sem saber beber. É o cara que usa droga que dão na mão dele sem saber o que ele está usando. Entendo perfeitamente. Isso é impulsividade e essas são as repercussões da adolescência, que podem ser muito graves. É o cara que dirige sem carteira. É o cara que ultrapassa a velocidade. É o cara que se expõe a risco de muitas formas. Esse é o TDAH na adolescência. Esse TDAH vai crescer e vai ser um adulto TDAH. E vai ser um adulto que faz o quê? Isso muda também na fase adulta. É o adulto que tem muitas multas de trânsito. É o adulto que tem dificuldade de manter relacionamentos estáveis. É o adulto que tem dificuldade de manter um trabalho estável por muito tempo. É um adulto que tem dificuldade de controlar suas finanças, de controlar sua saúde, de controlar, de ter controle é uma palavra ruim, mas assim, de você estar no comando da sua vida. Uma gestão fazer a gestão da sua vida. Entendo. O TDAH é a pessoa que tem dificuldade de gestão. Porque o que implica em gestão? Exatamente. O que implica em gestão? Você ter capacidade de diagnóstico, planejamento e execução.
E é exatamente o que está complicado Tá bom. no Nossa, TDAH. a gente podia fazer um podcast só sobre TDAH. Por quê? Porque a gente podia fazer uma série de transtornos mentais. Transtornos mentais. Transtornos mentais. A gente fala um dia de depressão, outro dia de ansiedade, um dia de Asperger, outro de Asperger, assim vai. Mas espera aí, eu preciso fazer essa pergunta. Como se relaciona? Primeiro quando você começou a falar como ele é na infância, como ele é na juventude, como ele é na vida adulta, eu já entendi que é muito complexo a quantidade de características, então não dá para dizer que aquela pessoa é irresponsável. Porque o cara que tem isso, ele não é só irresponsável, ele é mais algumas coisas que você disse. Então, só que a gente precisa pensar numa outra coisa. E como lida como sociedade com essa pessoa? Qual é a incidência de TDAH na população? Em torno de 6%. Isso pronto, aí já tirou um monte de TDAH que não existe. Então, assim, as pesquisas mostram que pessoas com TDAH é mais ou menos 6% da população. 6% da população, então, se a gente vai pensar em 6% da população, tem muitas pessoas que têm uma personalidade impulsiva. Ok. Então, vamos diferenciar. Aí são outras coisas. Tá. Então, assim, é de padrão de personalidade da pessoa. E aí, se a gente for falar de personalidade, a gente está falando de outro mundo. Tá bom. É uma outra coisa. Então, o padrão de personalidade daquela pessoa é um padrão impulsivo. Ou aquela pessoa foi uma pessoa que viveu numa família, por exemplo, que tem uma mãe TDAH. Uhum. E essa mãe não conseguiu organizar a vida dessa pessoa de tal forma que essa pessoa foi educada para funcionar de uma forma organizada. Olha, o que você está querendo dizer para mim que às vezes eu posso não ter TDAH, mas eu fui culturalmente moldado numa família extremamente, numa plataforma de TDAH. Então, assim, você a gente tem que respeitar todo mundo. A funcionar. Então, assim, por isso que a gente fala que quando você diz assim, que são 6% da população que é TDAH, você fala assim, cara, assim? Todo mundo é meu vizinho. Isso! Né? Os TDAHs todos vieram morar no mesmo bairro que eu. O que acontece, né? Não é isso. É porque muitas vezes essas pessoas não são TDAH clínico. Então, assim, não é aquela pessoa que cumpre critérios, isso foi uma das outras perguntas que você fez, ela não cumpre os critérios. Não tem a doença, mas tem os sintomas. Isso. Ela não cumpre critérios diagnósticos para a gente fechar o diagnóstico em TDAH, mas ela tem características D. Incrível. E às vezes as características D são por conta do quê? Do modelo de educação que ela teve. Tá. Então, assim, como que eu, como mãe, como pai, como tia, como sociedade, como que seja, como patrão, posso respeitar, posso identificar, posso viver de maneira harmoniosa com uma pessoa que tem TDAH? Ela tem TDAH. Tem. Algumas pessoas têm. Uma dica, vai, algumas porque a gente precisa têm. entrar no autismo porque o nosso tempo está acabando. Como é que a gente pode ajudar? Como a gente pode ajudar qualquer pessoa com transtorno mental? Com respeito, tolerância e acolhimento. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que... É claro que tem pessoas que, por sua índole, né, e infelizmente isso existe, né, tem uma índole que faz com que elas se aproveitem das situações, né, e explorem isso de uma forma negativa, claro. Mas na convivência com as pessoas, a gente consegue identificar, se você tem um olhar atento, reflexivo, sobre empático, sobre a postura dessa pessoa, sobre o nível de comprometimento e envolvimento dessa pessoa, você vai entender que essa pessoa tem algumas atitudes, alguns comportamentos que fala assim, cara, como você fez isso? Você fala assim, eu não sei. E você percebe que aquilo é genuíno, ele não está tentando te enrolar, ele não está tentando te enganar. Certo. Ele está dizendo assim, olha, eu não sei, aconteceu, mas eu me perdi. Ok, tem um monte de dicas para a gente ajudar essa pessoa. Uma das dicas mais simples e mais funcionais ensine essa pessoa a fazer planejamento. Ajude essa pessoa a fazer planejamento. Fazendo o quê? Tem um monte de forma de fazer planejamento. Eu não sou a melhor pessoa para falar de gestão, que não é minha praia. Mas assim, a gente consegue pensar em várias. Por exemplo, essa pessoa tem uma agenda? Todo mundo hoje tem celular. Tem um monte de aplicativos no celular que te lembram dos seus compromissos. Então, verdade. Ajuda essa pessoa a montar uma agenda de compromissos e lembretes que vão... Cara, hoje é dia de você pagar a luz. Tá bom. Se você não pagar hoje, você vai pagar multa. Então, põe no seu celular aí e a hora que aparecer o lembrete, faça agora, não posterga.
Então, a gente pode estar junto e ajudar essa pessoa a se organizar de alguma forma. Então, quanto mais objetivo e quanto mais operacional a gente conseguir fazer a vida dessa pessoa, mais a gente vai estar ajudando. Então, a gente precisa ser pragmático. Essas pessoas têm uma dificuldade que se chama função executiva prejudicável. O que é função executiva? É a capacidade de resolução de problemas. Para a gente resolver um problema, a gente tem que pensar assim, bom, tenho que fazer arroz. Ok, vou lá na cozinha e vou fazer arroz. Mas eu não tenho panela, eu não tenho alho, eu não tenho sal, eu não tenho óleo, eu não tenho arroz. Como é que eu vou fazer o arroz? Então, assim, olha, vamos lá em casa comer um arroz. Tá bom. Se eu convidei as pessoas para comerem um arroz, eu tenho que ter me planejado antes. Quantas pessoas vão? Quanto de arroz eu preciso comprar? Que hora eu vou começar a fazer esse arroz? Que tamanho de panela eu preciso ter para essas pessoas? Eu preciso ter prato para as pessoas comerem um arroz. E esse TDAH Isso é planejamento. me convida sem ter nada disso em casa. O TDAH te convida e não tem nem casa. Tá, entendi Entendeu? perfeitamente. Então, assim, interessantíssimo. Isso é capacidade de planejamento. Tá. Que a gente chama, que é uma das partes da função executiva. Para fazer execução, a gente tem que fazer planejamento, execução. Então, o TDAH tem muita dificuldade na função executiva. Então, ele vai fazer a prova e ele não leva caneta. Entendi perfeitamente. Entendeu? Então é muito fácil, sim. Primeiro, gente, 6% da população. Eu não sou como que chama que eles falam lá, não sei o que lá, dourada do deserto, que tem todo... O alecrim dourado. O alecrim dourado do deserto, que tá todo mundo do meu lado, não tá? Não. E mãe, que meu filho é preguiçoso e desinteressado ou tem TDAH? Muito provavelmente ele tá desinteressado. Porque só essa característica que ela me deu. Só os 6%? É na história. É na história e matemática que ele tem TDAH, no resto não. Então. Ok, acho que ficou bem claro. Seguinte, você entendeu que dava para ficar mais tempo aqui, Tá. né? Tá bom. Mas ela não pode, e isso já era um combinado aqui, gente. Eu tenho inúmeras perguntas para fazer. Se ela aceitar o convite que eu tô fazendo agora, ela volta para a gente falar especificamente de cada transtorno e como a gente pode identificar e tratar. Mas duas questões, então, de tantas que eu tenho aqui, eu acho que a gente não pode acabar, não sei se vocês concordam, que é, primeiro, que é algo urgente, que é como se pauta uma relação saudável da criança e do adolescente com a tecnologia. Isso é urgente, porque... E autismo, nós vamos falar de autismo? Vamos. Eu queria falar sobre tudo. A segunda é como identifica o autismo, exatamente. Tá, então vou falar antes. Então vai. Vou falar antes e a gente acaba com a outra. E qual a diferença dele com Asperger, ou Asperger? Asperger. Tá. Então assim, vamos lá. O que é autismo? Autismo é um transtorno, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, o mais importante dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Tá. Hoje a gente não fala de autismo, a gente fala de transtornos do espectro do autismo, os transtornos, ou TEA, né, que é a abreviatura que a gente tem usado. Então, assim, os transtornos do espectro do autismo, eles têm uma característica comum, eles têm várias formas de manifestação, mas do que a gente precisa para a gente falar que essa criança está dentro do espectro do autismo? Tá. A gente precisa de 3 características, ou 2, né? Porque 2 foram associadas. A gente precisa de uma dificuldade de comunicação. Então, é uma criança que um dos marcos mais importantes de desenvolvimento é a aquisição de fala. Tá. Né? Então, a gente, por volta de 1 aninho, essa criança já está falando algumas palavras. E isso só vai aumentando de complexidade até aos 4 anos, quando aos 4 anos ela tem uma fala como a de um adulto, só vai aumentar o vocabulário. Perfeito. Né? Tá. Então, isso é um dos marcos mais importantes do desenvolvimento, que é a comunicação. Então, para a gente pensar que uma criança tem autismo, ela tem que ter uma dificuldade de comunicação, não é de fala especificamente. Só que a fala é a manifestação mais clara que a gente tem de que essa criança está tentando se comunicar. Diz assim, e uma criança que tem, por exemplo, uma criança que é muda, que não tem condição biológica de falar. Essa criança vai arrumar recursos de comunicação. Ela tem o que a gente chama de intenção comunicativa. Ela dá um jeito, ela aponta, ela chama, ela te puxa, ela faz gesto, ela pega uma coisa e mostra para você, ela compara, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, ela começa a fazer isso. Tá. Se ela não tem, por exemplo, condição de falar. Ok. Mas, então, a gente não quer dizer que as crianças que não adquiriram fala, e vocês conhecem, todo mundo conhece alguma pessoa que é afásico, que é mudo, né?
essa pessoa não é autista, óbvio. E Porque a gente ela não se tem comunica. dúvida, porque ela se comunica. Já entendi, Então, é comunicação. a questão é comunicação, Tá. não é obrigatoriamente fala. Perfeito. Só que nos primeiros anos de vida, a manifestação mais clara de comunicação é a fala. Ok. Então, fala é um parâmetro que a gente tem que estar sempre atento, nos primeiros anos de vida, no primeiro e segundo ano de vida. Então, uma questão é a comunicação. A outra questão é a socialização. No último critério diagnóstico, que é de 2013, que é do DSM, eles juntaram isso em um parâmetro só, que a gente chama de comunicação social. Tá. Por quê? Porque ninguém fala sozinho, o falar sozinho não tem função comunicativa. Tá, né? É verdade. Não tem Claro. função comunicativa. Uhum. A gente fala sozinho, claro que todo mundo Isso. fala sozinho, Uhum. né? Mas isso não tem função comunicativa, é uma intracomunicação. Ok. Sou eu falando comigo mesmo, né? Então, isso não é uma comunicação que a gente considera uma comunicação social. E ninguém se socializa sem se comunicar. Então, a comunicação e a socialização são imbricadas, elas são codependentes. Né? Então, a gente fala de comunicação social. Um parâmetro é esse da fala, da comunicação, e o outro parâmetro é da socialização. Um bebê muito pequeno, ele começa a ter padrões de socialização. O que é um padrão de socialização? Dar tchauzinho, por exemplo. Tá. Ninguém dá tchau quando está sozinho. Uhum. A gente só dá tchau se tiver alguém para ver o nosso tchauzinho. É. Né? Então, isso é um parâmetro de socialização. Ninguém manda beijinho. Ai, manda beijinho pra vovó, manda beijinho pra titia. Ninguém manda beijinho sozinho dentro do quarto. A não ser que esteja espelho aí, a gente tá falando de narcisista. Tô brincando. Ok, tá falando do narcisista. Tô brincando. Mas o bebê pode treinar, fazer isso, mas ele tá treinando, Perfeito. né? Para fazer isso, a hora que tiver um interlocutor para ele fazer isso. Então, isso é socialização. Então, os bebês muito pequenos têm muitos parâmetros de socialização. Uma das coisas muito legais que o bebê muito pequeno faz, antes de 1 ano, que é uma questão de socialização, é o gugu dadá, né? Então, assim, é o balbucio que a gente chama, né? O bebê faz um balbucio pra gente, ele faz pra gente. E a gente presta atenção na hora que o bebê tá fazendo. E aí a gente responde alguma coisa pra esse bebê, bonitinho da mamãe, babá. A hora que a gente responde, ele para ouvir o que a gente está falando. Uhum. A hora que a gente para de falar, ele faz um outro balbucio. Então, essa troca, esse ping-pong de comunicação é a socialização. São parâmetros de socialização. Então, esse bebê precisa ter dificuldades na comunicação, dificuldades na socialização ou na comunicação social. E um terceiro parâmetro, ou segundo parâmetro, se a gente considerar esse primeiro um só, é a questão de comportamentos repetitivos e estereotipados ou interesses restritos. Uhum. São crianças que têm ações de comportamento que não são típicas da infância. Tipo, o mais clássico de todos são as estereotipias. As estereotipias são movimentos que a criança faz que não tem nenhuma função objetiva. Uhum. Tipo, balançar os bracinhos, tipo, cheirar coisas que não tem cheiro, cheirar um copo, cheirar uma caneta, cheirar um brinquedo. Tá. Né? Batidas, pancadas, são movimentos não são involuntários, são movimentos estereotipados. Então, são movimentos que não têm função. Via de regra, os nossos movimentos todos são função, com exceção dos italianos que conversam com as mãos, né? Como no meu caso. Então, assim, precisa das mãos, senão não consegue conversar. É verdade, né? a fala não vem. Isso, a fala não vem junto. Então, assim, mas isso tem uma função também, né? Essa fala italiana tem uma função, que é assim, fazer o outro entender o que eu estou falando. Né? Ser veemente. Você entendeu? Você entendeu? Né? Então, assim, mas isso está coerente com a minha fala. Isso tem que acompanhar a minha fala. Né? Claro. Isso é um contexto que é uma comunicação não verbal. A gente tem a comunicação verbal, que é o que a gente fala, e a não verbal, que é a nossa comunicação corporal. Né? Então, isso tem que ser coerente, tem que ser uníssono. A estereotipia não tem esse padrão. A estereotipia é um padrão completamente dissociado de comportamento que essa criança faz. E aí ela começa a ter condutas estereotipadas. Ela não tem, por exemplo, brincar funcional. O que é brincar funcional? É pegar um carrinho e brincar com um carrinho como um carrinho. Tá. Põe a rodinha para baixo, estacionou. Vou lá na casa da vovó. Vou na casa da vovó. Ok, isso é o brincar funcional. Tá. Ela brinca com o brinquedo com as funções que o brinquedo tem. Fazer de conta que é um carro grande. Ok. Um carro grande leva a gente na casa da avó, leva a gente não sei aonde, né? E ela imita, imitação é um outro fator, a criança imita esse padrão de funcionamento.
O autismo não consegue fazer isso. Ele brinca, por exemplo, com o brinquedo com partes do objeto. O que ele faz? Ele pega o carrinho e brinca com a rodinha do carrinho. De uma forma não funcional. Ele não brinca com o carrinho como carrinho. Ele brinca de rodar a rodinha do carrinho. Ele pega os brinquedos e ao invés de ele brincar com os brinquedos, tem um monte de carrinhos pequenininhos. Fazer uma fila de carrinho e dizer que os carrinhos vão todos estacionar, vão abastecer no posto, vão não sei o que, vão fazer uma corrida. Não sei, né? Às vezes ele não vai falar disso, ele vai só brincar. E às vezes ele não está falando ainda, né? Bem para falar o que ele está brincando, mas a gente olha a brincadeira e a gente entende que ele está indo estacionar o carrinho lá, que ele está indo abastecer o carrinho, depois ele pôs o carrinho para lavar, depois... Enfim, ele tem uma brincadeira que é uma brincadeira simbólica. Tá. Então ele brinca com aquilo e tem um símbolo, tem uma historinha por trás daquela brincadeira. A criança autista não tem esse padrão de brincar. O padrão de brincar dela é não funcional e não simbólico. Então, ela brinca com o carrinho rodando a rodinha. O que isso significa? Que historinha tem por trás disso? Não tem nenhuma. A historinha é só o movimento repetitivo e estereotipado. Entendi. Ou ela pega um monte de brinquedos e ela faz ela seria. Então, ela faz uma seriação. Ela põe um monte de carrinho pequenininho um do lado do outro. Mas ela não brinca com aqueles carrinhos como carrinho. A brincadeira é seriar. Entendo perfeitamente. Ou a brincadeira é enfileirar. Ou a brincadeira é separar cores com cores. Ou a brincadeira é pegar um fio e ficar balançando um fio. Então, essas brincadeiras não são brincadeiras funcionais, são brincadeiras estereotipadas. Tá. Então, isso, quando a gente vê uma criança com esse padrão de comportamento, com essa dificuldade de socialização e comunicação, a gente precisa pensar em autismo. E isso aparece no primeiro ano de vida, os primeiros sinais. No primeiro ano de vida, a gente já tem os primeiros sinais disso. Às vezes isso não está claro ainda, né? E muitas vezes a gente não consegue fechar diagnóstico nos primeiros anos, no primeiro ou segundo ano de vida, mas via de regra no segundo ano, a gente já consegue fechar esse diagnóstico quando eles são mais típicos. Tem alguns quadros que, como você perguntou, tem alguns sinais, tem alguns sintomas, mas eles não têm a totalidade dos critérios que a gente precisa para fechar diagnóstico. Então, assim, a gente precisa ficar atento a esses sinais do autismo. E quanto mais cedo a gente começar a intervenção, melhores resultados a gente vai ter. Mas só fala como esse o último, para você ir embora. Fala para mim como que esse autista chega na adolescência. Algumas características. Ele chega com as mesmas E características. não tô falando por causa da mãe, não. Tô falando por causa do amigo que tá do lado dele. Sim. De eu, como então, mãe, assim, ensinar como o meu filho isso, lida com ele. A dica é respeite. Ok. Acolha. Ou seja, é para tudo, né? Para tudo. É a mesma dica para tudo. É, Né? Respeite e acolha. Né? Essa é a grande dica. Essa criança vai chegar na adolescência com esses mesmos sinais, com esses mesmos sintomas. Só que é claro que dependendo de como isso foi conduzido, dependendo de quem é essa pessoa, dependendo de que personalidade essa pessoa tem, porque o autista também tem a personalidade dele. A personalidade se desenvolve a despeito do transtorno. Né? E isso impacta diretamente na manifestação desse transtorno, óbvio. Né? Então, dependendo de todas essas variáveis, essa pessoa vai chegar na adolescência na dependência de como foram abordadas todas essas variáveis. Às vezes muito bem, às vezes muito bem. Então, assim, tem autistas que têm uma performance fantástica e seguem a vida de uma forma muito bem, né? Trabalham, se relacionam dentro da sua perspectiva e tocam a vida. Têm autonomia, né? Gerenciam o seu dinheiro, gerenciam a sua casa. Ou seja, tem uma saúde mental, tem emocional, saúde mental, mesmo tendo um CID. Mesmo tendo um CID. Perfeito. Né? E uma dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes complicadores do autismo é que mais da metade das pessoas que têm autismo também tem deficiência intelectual. Então tem um rebaixamento cognitivo. Esse é um dos grandes complicadores. Então, quanto mais comprometido cognitivamente, pior o prognóstico. Gente, infelizmente. Vamos entender o negócio. Contexto. Tudo na vida é contexto. Então, vamos entender esse contexto. A gente tinha programado um tempo específico, ela já chegou com compromisso. Isso já aconteceu uma vez, a gente explorou tanto o início que a gente não conseguiu chegar na parte mais prática. Não tem problema nenhum. Para mim, tem problema nenhum. Para você, tem? Não. Eu espero que você tenha adorado e você também. E a gente continua isso porque vai ter continuação. Ok. Você aceita? Acho que sim. Porque, como assim acho que sim?
Ai, a minha agenda é um horror, mas a gente pode pensar. A gente acha esse lugar aí na tua agenda pra gente continuar esse papo, porque tem tantas outras coisas que a gente poderia... Tem muita coisa pra gente inclusive conversar. sobre o autismo. Sim, sim. E tantas outras coisas que a gente pode conversar, mas eu acho que foi muito frutífera. Eu acho que foi muita informação, as pessoas acho que ficaram impactadas. É muita coisa que a gente fala e que não dá tempo de explorar de uma forma adequada, mas enfim, é isso que a gente faz. Esse é um podcast. É um podcast. Pode ficar tranquila, eles sabem lá que é um podcast. Então, por favor, se despeça deles. Se você quiser deixar algum recado para essas mães. Sim. Obrigada, Paula, primeiro pelo convite, obrigada, equipe, pelo suporte e pela organização de vocês, que fantástico, né? Toda a estrutura, muito legal. Então, assim, o que eu diria para vocês? Não pensem em patologias, pensem nas pessoas que vocês têm que cuidar, né? As pessoas são pessoas a despeito das suas patologias. E todas as pessoas, independente de terem ou não patologias, têm as suas dificuldades e as suas potencialidades. Então, olhem para os seus filhos pela lente das possibilidades, pelas lentes das potencialidades. Com certeza ele tem, né? Tenha ele ou não alguma patologia. Então, a nossa obrigação como pais e como profissionais de saúde, profissionais que trabalham com crianças, é olhar para as potencialidades. As dificuldades são parte do nosso desenvolvimento e a nossa função é ampliar potencialidades. Todo mundo tem potencialidades. A gente precisa olhar para as potencialidades. Façam isso e tudo vai ser mais fácil. É isso. Esse é um compromisso como pai e como mãe. Como pai e como mãe. Valorizar essas possibilidades, né? Exatamente. Essas potencialidades dos filhos. Bom, do meu lado, já agradeço quem ficou aqui até o fim. Não se esqueçam que a gente está no estúdio da Mãos à Terra. E durante o episódio eu não pedi, mas peço agora, curta, compartilhe. Quer mais, gente? Se inscreva e faça um comentário, tá bom? Para que o que a gente conversou aqui chegue para mais gente. Beijo para vocês e até o próximo episódio. Obrigada.